São 19 horas, né? Tá bom. Eu já coloquei aqui para gravar, então, a aula, tá? E eu vou apresentar aqui para vocês os slides, tá? Qualquer dúvida é só me chamar. Pronto. Vocês estão enxergando aí minha tela? Sim. Ok, então vamos lá. Vou colocar maior aqui, tá? Bom, gente, então, para complementar, então, a aula da semana passada, né, nós falamos bastante dos riscos, das definições de segurança alimentar, né, a gente falou um pouco de legislação, né, segurança dos alimentos, eu mostrei uns textos para vocês, né, e aí a gente vai continuar aqui com a definição, com definições e a importância do que é cada conceito desse na área de alimentos, tá? Então, riscos e perigos veiculados por alimentos. Deixa eu só aceitar aqui que tem mais gente entrando. Aí. Vamos lá. Gente, olha, a gente já viu na aula passada, né, as definições de FAO, da OMS, tá? Aí a FAO fala o seguinte, pelo site, né, com as definições que eles complementam, né, para a produção de alimentos seguros, é imprescindível uma abordagem preventiva e sistemática direcionadas aos possíveis perigos, ao invés de inspeção e testes em produtos finais. Olha aqui, gente, o que é importante a gente saber dessa parte, né? Do que está falando aqui? O que é possível e é preciso fazer na área de alimentos, né? Na verdade, quando se trata de saúde, é muito melhor prevenir do que depois tratar o que aconteceu depois. Na área de alimentos, quando você previne, você evita que esses perigos cheguem até o consumidor, né? Os consumidores, e evite, por exemplo, um desgaste em relação à própria imagem da empresa, né? A própria imagem da manipulação de alimentos que houve em relação aos alimentos fornecidos, né? Seja numa indústria de alimentos ou em qualquer outra área, né, de produção de alimentos, tá? Então, veja bem, ao invés de inspecionar, de controlar, de realizar testes, é melhor que haja a prevenção desses perigos, né? Hoje, como os perigos, eles são possíveis de serem prevenidos, baseados naquilo que a gente sabe sobre os perigos, né? Quais são os perigos e como evitá-los, né? Então, é possível fazer isso. Quais são os perigos, gente, que nós já vimos dentro de um setor de alimentos, né? Os perigos são aqueles denominados químicos. O que mais? Perigos físicos e também os perigos biológicos, certo? Beleza? Como que a gente faz para evitar esses perigos, gente? Tem alguma sugestão? Ô, Manuel. Pessoal, alguma sugestão? Como que a gente pode evitar esses perigos? Ou é impossível evitar os perigos? Bom, vamos lá. O Códex Alimentários fala o seguinte, por definição, perigos são quaisquer propriedades de natureza biológica, química ou física que pode tornar um alimento prejudicial para o consumo humano, tá? E aí, dentro de um sistema HACCP, né, aqui tá, a sigla está em inglês, né, mas em português, traduzindo, né, essa sigla, análise de perigos e pontos críticos de controle, tá? Ok? Olha aqui,
sistema HACCP, né, o perigo significa condições ou contaminações que podem provocar uma enfermidade ou doenças ao consumidor, né? Quais são essas contaminações ou condições? É o próprio perigo estando em contato com o alimento, né? Ou ainda uma pessoa, né, o manipulador ou os equipamentos, utensílios contaminados que entram em contato com o alimento e depois vá acarretar em prejuízo à saúde humana, tá? Então, aqui já tem uma forma, né, da gente observar como a gente pode fazer para evitar que o perigo aconteça. Aqui está um exemplo, o próprio sistema HACCP, né? Quer dizer, é realizar as análises pertinentes ao controle do perigo, ao possível controle, ao possível perigo que pode acontecer no alimento, né? Dessa maneira, a gente pode tentar evitar, né? A gente consegue evitar 100%? Dentro da área de alimentos, gente, 100% é impossível, porque a gente não pode garantir que aquele local está estéril, né? O que a gente faz pensando em microbiologia? A gente vai trabalhar com um valor D, né? Pensando em microbiologia, né? Em biologia, a gente vai trabalhar com o valor D, que é a quantidade é o binômio tempo-temperatura que a gente trabalha, por exemplo, para destruir um micro-organismo, né? E esse valor, ele tem a gente chama de esterilidade comercial, porque a gente sabe que não existe 100%, tá? Mas, lógico, a gente quer que torne-se qualquer célula inviável, né? E isso é possível. Inviável de causar um problema à saúde do consumidor, né? Olha, essa definição, essa anteriormente falando, né, do perigo, que é uma condição para evitar, né? O perigo significa as contaminações ou as condições que provocam enfermidades ou doenças dos consumidores. Olha, não se aplica a outras condições indesejáveis ou a presença de outros tipos de contaminantes. Por exemplo, a decomposição de um alimento, ela tem que ser garantida, quer dizer, o alimento, nós, enquanto industrializadores, manipuladores de alimentos, a gente tem que garantir que os micro-organismos deteriorantes, eles não estarão presentes ali, né? Eles vão ser garantidos como? Evitando que os perigos aconteçam, seja ele qual for, né? Mas uma decomposição, por exemplo, o apodrecimento, né? A deterioração do alimento, ela não pode acontecer, principalmente se os ciclo de vida daquele alimento ainda não estiver completo, tá? Uma fraude econômica, eu vou evitar de colocar essa quantidade, né, de algum tipo de aditivo que seria necessário, vou colocar um pouquinho menos ali para ficar mais barato para o dono da empresa. Isso é fraude, né? Então, fraude, adulteração, decomposição, isso não se aplica aos perigos, porque, na verdade, gente, é uma condição, né, que não, eu estou fazendo algo para adulterar, para fraudar o consumidor, né? Ou, se não, alguma violação nos requisitos da qualidade. Todo alimento, né, na área de alimentos, a gente tem os padrões que identificam, né, padrões de identidade e qualidade dos alimentos e dos produtos que são fornecidos ao consumidor, né? E aí, se viola, se é violável, se é possível violar esse requisito, então também não é um perigo que poderia ser rastreável, né? Para ele não estar presente, tá? Então, vamos, gente, por definição, a gente tem aqui os perigos biológicos, e aqui são os exemplos deles, né? Bactérias, fungos, vírus, né? Aqui, pensando em alimentos, vírus não tão importante assim, bactérias mais importante porque aparece em maior quantidade, com uma carga microbiana mais alta, né? E o tempo, né, de multiplicação é menor do que os outros, tá? Toxinas microbianas, aí sim, parasitas e os leveduras, na verdade, está junto aqui, né? Bolores, fungos filamentosos e as leveduras, tá? Então, o que é o perigo biológico? Entidade biológica que pode causar risco inaceitável à saúde do consumidor por meio de doenças. Agora, veja bem, gente, aqui
Está falando fungos, bactérias, né? Ah, mas e pragas, né? Por exemplo, barata, roedores, né? Isso, gente, é perigo biológico? Com certeza, né? E principalmente porque, além dele poder estar presente, né? O que não é, logicamente, não é aceitável, mas se ele estiver presente, ele pode acarretar em outros perigos, né? Por exemplo, a perninha da barata, né? Além de ser o risco biológico, o perigo biológico, ainda é um risco físico, um perigo físico que pode estar presente, né? Então, olha aqui, ó, em relação às bactérias, que eu falei que pode aparecer, né, com mais facilidade, são organismos vivos de uma única célula que podem ser transmitidos, aí aqui a gente vai mudar essa palavra, gente, veiculados pela água, alimentos, vento, insetos, plantas, animais e pessoas. Está escrito transmitidos porque geralmente é uma definição, né? Veja, não é só para os alimentos, né? Aqui está falando por pessoas, então realmente pode ser transmitido, tá? Mas quando a gente fala só de água e dos alimentos, aí a gente usa a palavra veiculados, tá bom? Tem alguma dúvida aí, pessoal? A contaminação por bactéria é a maior ameaça à segurança de alimentos, tá? Como eu disse para vocês. Medidas de controle da contaminação microbiana. Então, a gente faz uma seleção bem feita da matéria-prima, né? Que tem que estar isenta da contaminação. Como que a gente seleciona a matéria-prima? Uma matéria-prima de boa qualidade, ela vai dar um produto final, né? Vai resultar no produto final também de boa qualidade, se forem respeitadas todas as condições necessárias para isso. Caso contrário, uma matéria-prima de má qualidade, infelizmente o processo como um todo, né, as etapas de um processo, elas não vão fazer melhorias nessa matéria-prima para me dar um produto de boa qualidade, tá? Usar embalagens para matéria-prima e produto final isentos de contaminação. Então, tudo aquilo que vai entrar em contato direto ou indireto com o alimento deve ser analisado, fiscalizado, né? E bem manipulado, tá? Armazenado de maneira correta, tá? Controlar as condições ambientais. Por quê, gente? A gente sabe que muitos micro-organismos, principalmente bactérias, podem estar no ambiente, né, no ar, no vento, na poeira, e aí pode criar condições favoráveis. O que a gente precisa? Criar condições desfavoráveis para o seu desenvolvimento, né? Para a sua multiplicação, a multiplicação microbiana. Lembrando da microbiologia, que a multiplicação, né, ela envolve 4 fases, que é a fase lag, depois fase log, estacionária, né, declínio e morte. O que acontece, gente? Quanto mais rápido nós conseguirmos parar o crescimento do micro-organismo, então, ainda naquela fase de adaptação, na fase lag, melhor, porque a gente não vai promover condições desfavoráveis para o seu desenvolvimento, né? Aí depois, quando chega na fase log, que é um crescimento exponencial, aí fica difícil controlar. Opa. Peraí, gente, só um pouquinho. Deixa eu ver esse slide aqui. O que tá... Ah, sim. Então, vamos ver aqui. É porque eu não coloquei a parte física aqui, ó, nesse slide, eu achei estranho. Mas lá para frente tem os perigos, tá? Tem nada, não. Aqui só, acho que só um exemplo. Veja bem, gente, doenças veiculadas por alimentos de origem biológica. Alguns exemplos aqui, ó. Estafilococcus, salmonella, shigella, campylobacter, listeria, bacillus, clostridium e fungos e bolores, né, de forma geral. Por que eles podem estar presentes, gente? Aí pode ser tanto de contaminação, no caso da salmonela, de produtos de origem animal, né? Ou ainda produtos de origem vegetal, dependendo do caso, né? Mas muitos, por exemplo, estafilococcus, pode ser contaminação do ser humano, né? Do manipulador com o alimento, tá? Agora, quando eles são veiculados por alimentos, né? Sendo de origem química, veja bem, gente, são contaminantes tanto inorgânicos quanto orgânicos, né? Por exemplo, os agrotóxicos, né? Pode ser um contaminante. As toxinas naturais, micotoxinas é uma boa referência de origem química que pode estar presente no alimento, as aflatoxinas, né?
e os aditivos alimentícios se forem utilizados de maneira inadequada, quer dizer, acima do limite recomendado, né, pela legislação. Aonde essas bactérias podem estar no alimento ou na água que pode contaminar o consumidor mais para frente, né? Elas podem ser integrantes da microbiota original do próprio alimento, né? Quer dizer, pode estar presente no próprio alimento, na sua superfície, por isso que a gente deve higienizar corretamente os alimentos, tá? Pode estar incorporados ao longo da cadeia alimentar, quer dizer, por contaminação cruzada, ou do manipulador, como eu disse para vocês, né? Ou do próprio equipamento que não foi higienizado de maneira adequada, tá? Podem ser acrescentadas de maneira inadequada também no processo tecnológico. Então, eu vou fazer o desenvolvimento de um salame, por exemplo, ou de um iogurte que vou usar uma cultura starter, né? Iniciador, uma cultura microbiana para desenvolver um produto que eu preciso e eu uso o micro-organismo errado ou em quantidade inadequada, tá? E também essas bactérias, né, elas podem ser sobreviventes de um processo tecnológico, né, onde você deveria fazer uma esterilização, né, uma pasteurização, ou seja lá qual o processo de conservação de alimentos, e você não atinge as condições ideais, né, para que o micro-organismo seja eliminado, tá? Ou suas células, né, ou mesmo os esporos, enfim. Qual que é a consequência das bactérias nos alimentos? Primeiro, porque ele pode deteriorar os alimentos, como já foi falado, né? Então, a deterioração vai promover alterações nas propriedades sensoriais, diminuição no valor nutritivo, vai limitar a vida útil, ou também, que é mais tradicionalmente conhecida como vida de prateleira, né? Como? Porque as bactérias, né, elas vão usar o alimento para se desenvolver. Com isso, se for deteriorante, né, deteriorador, esse micro-organismo deteriorador, ele vai liberar, né, no seu substrato algumas substâncias que vão promover alteração sensorial, quer dizer, dá um odor ruim no alimento, sabores ruins, né, geralmente ruins no alimento, né? Liberam também enzimas bacterianas, né, e produtos desse metabolismo, que é o que causa no alimento essas condições, né, desagradáveis, principalmente nas propriedades sensoriais, tá? A ocorrência de micro-organismos nos alimentos, gente, ela vai causar 3 condições, né? Que são as infecções alimentares, as intoxicações alimentares e as toxinfecções alimentares. Nós não vamos falar disso agora, porque porque é uma parte da tarefa envolve isso e a gente vai continuar a disciplina mais para frente, né? Em janeiro, tá? Então a gente vai falar só das DVAs e como que a gente evita, tá bom? Então, ocorre invasão e proliferação do micro-organismo com ou sem a produção de toxina, pela dose infectante, quer dizer, pela carga microbiana inicial, né, e como ela se desenvolve, ou pode ser por ingestão de toxinas previamente no alimento, ou ainda essa toxina ser o micro-organismo desenvolver-se no trato gastrointestinal e promover alguma consequência em relação à saúde do consumidor, tá? E aí a gente tem, então, as infecções, as intoxicações e as toxinfecções alimentares. Como que pode ser, né? Qual que é a relação de causa e consequência a partir desse crescimento microbiano? Então, veja, se a gente tem uma matéria-prima, né, e nela a presença de bactérias patogênicas, né, havendo um processamento usando técnicas deficientes ou inadequadas, por exemplo, dos métodos de conservação, então a gente vai ter um produto final e onde, né, o consumidor vai ter dose infectante de micro-organismo ou da sua toxina, né? E o que acontece aqui, gente? Esse micro-organismo patogênico, ele mesmo pode se desenvolver, né? No alimento ou no trato gastrointestinal, tá? Então, o que vai acontecer? Aumenta a carga microbiana patogênica. Aí vai causar as intoxicações, infecções
ou toxinfecções alimentares que se manifestam de maneiras diferentes, né, no organismo humano e aí causando prejuízo à sua saúde, tá? Então, veja bem, gente, temos outras causas, né, gente, Isso aqui eu não vou entrar agora, que a gente vai falar um pouquinho para frente, mas, por exemplo, a gente tem algumas causas que são imediatas ou mediatas, causadas por micro-organismos, né, ou por alguns outros fatores que pode levar ao desenvolvimento de algum tipo de doença, tá? Será que os vírus podem causar alguma doença permanente? Né? Pode, mas ele pode ser a longo prazo. Ao passo que, às vezes, né, por exemplo, exposição a radiações, que está escrito ali, pode também levar, por exemplo, a algum tipo de câncer, né? Então, isso é multiplicidade causal, tá? Não é muito o sentido da aula, mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Agora, continuando aqui, ó, fatores causais para enterites. Então, o que pode levar, por exemplo, a diarreia, a vômito nos consumidores, né? Ingestão de doses infectantes, né? Pode ser até mesmo doses infectantes de outros tipos de contaminantes, tá? Infectantes de enterobactérias através dos alimentos, imunossupressão, distúrbio, quer dizer, a pessoa talvez já tenha o seu metabolismo comprometido por alguma outra doença, pode ter algum distúrbio fisiológico, entra nessa mesma situação, né? Algum tipo de alergia alimentar e de parasitoses, né? Então, tudo isso pode complicar ainda mais a saúde do consumidor, né? Quando ele está exposto a esses perigos que podem estar veiculados pelos alimentos e pela água, tá? Por exemplo, fatores causais para salmonelose. O que pode ser observado quando você tem algum tipo de sintoma, né? O que pode se observar, né? E o que deve ser usado para fazer o diagnóstico, por exemplo, da salmonelose? Qual foi o alimento consumido, né? Como é a saúde desse consumidor? Porque, por exemplo, gente, tem algumas pessoas, né? Vai numa mesma festa, consome o mesmo alimento e não passa mal. Ao passo que o outro tem que internar, ficar lá 4 dias tomando soro, porque está desidratando, porque diarreia forte, vômito, né? Porque existe também o próprio metabolismo da pessoa. Então, se ele tem hábitos alimentares saudáveis, isso influencia o tipo de alimento que é consumido, se tem deficiência de algum nutriente, se já tem pré-disponibilidade para algum tipo de doença, né? Algum tipo de alergia, tá? Então, aqui tudo é fator que pode desenvolver com maior facilidade algum tipo de doença veiculada por alimento, tá? Aí a gente tem, então, esses são os perigos biológicos, né? Principalmente, então, pensando no alimento, não por uma questão de ser mais prejudicial ou menos prejudicial, mas o que mais aparece são as bactérias, né? E aí a gente tem, então, os perigos químicos. Por definição, perigo químico é qualquer substância que pode causar um risco inaceitável para a saúde do consumidor, causando doenças ou injúrias. Ah, professora, mas parece a mesma condição anterior? Sim, né? É bem próxima à definição. Mas o que pode ser um perigo químico? Pesticidas, os seus resíduos, né, nos alimentos, herbicidas, resíduos de antibióticos aplicados em animais, promotores de crescimento, aí aqui, gente, já é uma situação complicada, né, porque envolve também o próprio uso do promotor, né, aditivos alimentares tóxicos, às vezes utilizados de maneira inadequada ou em limites inaceitáveis, né, tintas, material de limpeza, resíduos, né, de material de limpeza, de algum tipo de preservativo, quando a gente pensa no próprio aditivo alimentar, né, e nos resíduos de drogas, pode ser até mesmo os antibióticos também, tá? Drogas, se a gente trocasse aqui, podia usar até os medicamentos, tá? Porque eles têm um período de carência, né, para depois ser, para o animal, no caso aqui, ser consumido, né? Então, continuando aqui,
perigos químicos, então, são associados com práticas inadequadas na produção primária, muitas vezes, né? Onde que essa produção primária é a produção do alimento, né? No setor agrícola, então, como já foi falado aí, os pesticidas, herbicidas, fertilizantes, inseticidas e fungicidas, ou dos produtos de origem animal, uso de antibióticos e drogas veterinárias, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Que pode ser inserido como perigo no processamento de alimentos, na manipulação, por adição direta ou mesmo indireta, né? Então, por exemplo, uma adição direta, uso de algum corante, de um conservador aditivo ou do próprio nutriente que não condiz com o padrão de identidade e qualidade daquele alimento, tá? Daquele produto. Ou adição indireta, né? Uso de detergentes, desinfetantes, né? Dos sanitizantes e do próprio inseticida, por exemplo, para controle de pragas e vetores, tá? Na própria indústria. Veja bem, gente, continuando, né, nos perigos químicos, substâncias tóxicas, as toxinas são consideradas perigos químicos, e tem também as chamadas alergênicas. Vocês já viram que na rotulagem dos alimentos tem se trocado, né, tem sido colocado, né, isso é por legislação, qual que é a substância, ou as substâncias, ou o próprio alimento como alergênico, né? Por exemplo, no leite de caixinha, vem escrito lá, alérgeno, o próprio leite, tá? Porque no caso é uma substância presente. Então, aquele leite, se ele não é, por exemplo, se ele contém lactose, é o próprio leite que é a substância, tá? Aí tem os crustáceos, né? Soja, trigo, amendoim, que pode ter essas substâncias alergênicas quando a pessoa tem essa alergia a determinada substância ou alimento. Tem os perigos também associados à poluição ambiental, né? Resíduo de metal pesado, de pesticidas, dioxinas, tem vários exemplos aqui, né, gente? Mas é de poluição, tá? Por isso, o controle do ambiente, tanto interno quanto externo, à indústria é importante. Como que a gente previne o perigo químico? Então, sempre, né, se a gente está pensando em produção primária, é verificando o período de carência das drogas, né, dos medicamentos, né, desses agentes químicos que são utilizados na produção, né, seja então para a produção de alimentos de origem vegetal ou de animal, né, e na planta de processamento usar sempre agente químico aprovado para o uso naquele local, né, em concentrações ideais, tá? Né, controlar o uso, principalmente dos sanitizantes, né, e do tipo de material de limpeza que é utilizado dentro da planta, se ele precisa de enxágue ou não após o uso, qual que é o tempo necessário para que ele faça o efeito, que ele tenha um efeito importante no controle microbiológico, mas que depois ele não tenha resíduo, né, e esse resíduo vai contaminar o alimento, e também implementar programa de gerenciamento, né, para o controle de pragas, e do uso de agentes químicos, tá? Além disso, seguir as boas práticas de fabricação em relação ao uso de equipamentos, utilizar exclusivamente, né, ingredientes em grau alimentício a níveis adequados, né? Ah, por que é isso, grau alimentício? Gente, é a concentração de determinada substância que pode ser utilizada em alimentos, ou nas máquinas, ou na tinta da parede, né, do chão, se for o caso, tá bom? O tipo de luz que é utilizada, né, também pode veicular algum tipo de perigo. Utilização de água potável durante as operações, né? Aí, gente, a água potável é para que ela não tenha, por exemplo, os metais pesados, né? Outro perigo químico. Fornecimento e treinamento contínuo dos funcionários, para identificação também dos perigos, se for o caso, né? E aí a gente tem alguma dúvida, gente, nos perigos químicos? Nós temos também os perigos físicos, né? O que é uma definição de perigo físico? Um objeto ou uma substância estranha, não encontrada normalmente em alimentos e que pode causar um risco inaceitável para a saúde do consumidor.
Bom, também a mesma coisa, né? Uma definição muito próxima uma da outra, mas veja bem, é algum objeto ou uma substância estranha, né? Que você não encontraria naquele alimento se normalmente falando, tá? Então vamos ver alguns perigos físicos, corpos estranhos, então capazes de causar injúria física, palito de dente, pedaço de folha, de pau da produção primária, de pauzinho, de caule, né? Alguma complicação estética no produto, então, que vai furar a embalagem, ou um osso de uma carne que não era para estar lá e aparece porque embalaram de maneira inadequada, tá? Qual que é a consequência, gente? É uma injúria que pode ocorrer, por exemplo, quebrar um dente, se você morder um osso que foi não foi passado numa peneira para fazer uma salsicha, por exemplo, de maneira adequada, né? Lá quando você estava processando, fazendo a carne mecanicamente separada, por exemplo, né? Pode causar doença? Não causam doenças, mas, por exemplo, você quebrar um dente, você pode levar à ocorrência de um problema mais para frente, pior, né? Tá? Agora, não causam doenças, mas também, por exemplo, se você engolir um pedaço de metal, né, sei lá, vai que dá algum problema, né, mais grave e tem capacidade de rasgar ali onde você está, né, ingerindo, né, seu trato gastrointestinal, não sei, pode acontecer, né? Perigos inaceitáveis. Os físicos são inaceitáveis, com certeza, associados com a colheita e armazenamento de produtos agrícolas, como eu falei para vocês, fragmentos, então, de folha, de caules, né? Ou até mesmo de insetos, como está aqui o exemplo, tá? Quais são os níveis de tolerância que deve ser utilizado? Existem níveis de tolerância? A legislação fala alguma coisa sobre isso, tá? Vai depender muito do alimento, tá bom? Então, sempre, gente, em relação aos perigos físicos, deve-se olhar a legislação pertinente, tá? Para ver se existe esse nível de tolerância. Uma sabotagem de perigos físicos, né? Alguém vai lá e adiciona pedacinhos de madeira no alimento que vai estar sendo processado. É um perigo não previsível, é uma fraude no alimento, né? Requer aí, nesse caso, uma solução administrativa. Por exemplo, gente, aquela época que o pessoal estava adicionando no leite bicarbonato de sódio para regular o pH, hidróxido de sódio no leite. A própria adição da água no leite é uma adulteração, né? Nesse caso, não física, né? Mas uma possível, né? Um possível perigo químico, no caso, tá? E do própria microbiologia, né? Pode estar também, né? Veiculando. Alguns exemplos aqui do perigo físico: substâncias estranhas que penetram acidentalmente nos alimentos, fragmentos de vidro, de metal, de madeira, dejetos de roedores, agulha, pedra, osso, plástico, papelão, joia, graxa, né, do equipamento, tá? São alguns exemplos, então, de perigos físicos, tá? Perigos biológicos versus perigos físicos e perigos químicos. Todos eles, na verdade, gente, apresentam potencial para afetar um pequeno ou um grande número de pessoas. Porém, o biológico pode afetar, né, influenciar o maior número de pessoas, porque, por exemplo, se tem uma pedra no alimento, às vezes pode influenciar, né, pode afetar a saúde de um consumidor. Mas se eu tiver uma única célula viável de Staphylococcus aureus, por exemplo, pode afetar um grande número de pessoas. Essa é a grande diferença dos perigos biológicos e físicos e químicos, tá? O perigo físico e químico, o nível de contaminantes tende a permanecer constante ou diminuir com o tempo. Depende muito do caso, né? Mas os perigos biológicos, o nível pode se elevar em condições favoráveis ao micro-organismo. Essas condições é o meio que ele está principalmente, tá? Então, essa é a grande diferença.
Como que a gente identifica e analisa os perigos? Gente, não vou falar disso agora. É análise de perigos e pontos críticos de controle que a gente vai falar lá no final da disciplina, tá? Então, essa análise, como que ela é feita? Ela é feita em todo o processo para poder identificar os possíveis perigos que pode, por acaso, veicular no alimento e como que a gente pode preveni-los para que eles não aconteçam, tá? Então, todo o sistema, né, de análise de perigos e pontos críticos de controle, a gente vai ver mais para frente, tá? Aspectos importantes a se considerar na análise de perigos, né? Aqui também só uma ideia, tá, gente? Para a gente, alguns conceitos, tá? Então, a Comissão Internacional para Microbiologia, né, para identificação de fatores microbiológicos nos alimentos, falou assim, que existe o risco é uma estimativa da probabilidade de ocorrência de um perigo, tá? Isso pensando na área de alimentos, e a severidade é o quanto, né, que esse perigo vai influenciar na saúde do consumidor. Então, por tradução, né, da definição, então é o dimensionamento, a magnitude ou a importância e o grau de consequência desse perigo, tá? Então, existe diferença entre risco e severidade, tá? Os perigos, quanto à severidade, pode ser de alta, moderada ou baixa consequência, tá bom? Ou severidade, tá bom? Vai depender da quantidade do perigo, né, que está envolvido, da carga microbiana, por exemplo, tá? E quanto ele pode afetar a saúde do consumidor, tá? Os riscos, então, como já foi falado, é a probabilidade de um perigo ocorrer em um processo de produção, afetando a inocuidade do alimento e podendo ser, né, algo que vai influenciar diretamente na saúde do consumidor, tá? Então, a gente tem diferença. O risco é a probabilidade de ocorrência do perigo. O perigo é biológico, físico ou químico. E a severidade é o grau de ocorrência desse perigo. Beleza, gente? E aí? Ninguém falou nada? Nenhuma pergunta? Nada, nada, pessoal? Não. Ó, eu vou parar a gravação para não ficar longa, tá, gente?